A grande maioria dos predadores ápice evita ativamente o contato com humanos. Milhares de anos de experiência lhes ensinaram que os humanos somos perigosos, imprevisíveis e simplesmente não valemos o risco. Mas há alguns que nunca receberam essa mensagem. Animais que rastreiam, perseguem e caçam pessoas ativamente como fonte de alimento. Alguns fazem isso por desespero, quando sua presa natural desapareceu. Outros simplesmente nos veem como mais uma opção em seu território. No vídeo de hoje, analisamos 6 predadores ápice com um histórico comprovado de caçar humanos. Para encontrar o primeiro, nos aventuramos nas florestas da África e do subcontinente indiano. De todos os grandes felinos, o leopardo é o mais adaptável. Nenhum outro felino de seu tamanho habita uma variedade tão ampla de ambientes, desde as florestas tropicais da África Central até as encostas do Himalaia no Nepal. Eles aprenderam a prosperar em praticamente qualquer lugar que encontram. São solitários, noturnos e possuem uma furtividade que parece quase sobrenatural. E são exatamente essas características que os tornaram um dos felinos mais letais para os humanos em certas partes do mundo. Enquanto leões e tigres dominam as manchetes quando atacam, os leopardos foram acumulando silenciosamente um dos maiores registros de vítimas humanas entre todos os predadores terrestres, produzindo alguns dos comedores de homens mais prolíficos já documentados. O que os torna especialmente perigosos é a facilidade com que convivem perto de assentamentos humanos. Leões evitam aldeias, tigres ficam na espessura da floresta, mas leopardos entram diretamente em cidades e vilas quando a noite cai. Na Índia, os ataques em zonas urbanas e semi-urbanas têm aumentado à medida que a expansão humana reduz seu habitat. Há casos documentados de leopardos entrando por janelas e portas abertas para atacar pessoas enquanto dormiam. Em um incidente assustador em 2016, um leopardo entrou em uma escola em Bangalore, gerando pânico enquanto era perseguido por corredores e salas de aula, até ser finalmente tranquilizado. Sua capacidade de se mover sem ser detectado perto dos humanos é o que os torna comedores de homens tão eficientes e aterrorizantes. O mais mortal já registrado na história foi o leopardo de Panar, ao qual são atribuídas mais de 400 mortes no norte da Índia no início do século XX, tornando-o o segundo comedor de homens individual mais letal já documentado, superado apenas por um tigre do qual falaremos mais tarde. O lendário caçador Jim Corbett, que dedicou grande parte de sua vida a rastrear grandes felinos comedores de homens na Índia, afirmou que caçar um leopardo comedor de homens era muito mais difícil e perigoso do que caçar um tigre. São menores, mais difíceis de detectar, caçam quase exclusivamente à noite e dominam a arte de se aproximar de seus alvos usando a vegetação como cobertura. Corbett matou vários desses leopardos ao longo de sua carreira e notou que em quase todos os casos o animal havia sofrido alguma lesão, um maxilar quebrado, um espinho de porco-espinho na pata ou um ferimento de bala, que o impedia de caçar suas presas habituais. Cercados por aldeias rurais densamente povoadas, esses animais feridos encontravam nos humanos a presa mais fácil de obter. Ainda hoje, os ataques de leopardos na Índia continuam custando dezenas de vidas por ano. Com tudo isso em mente, o leopardo garante seu lugar no número 6. Para o próximo, nos deslocamos ao extremo norte para falar da única espécie de urso que considera ativamente os humanos como presa. O urso polar é o maior predador terrestre do planeta. Os maiores machos podem superar os 700 kg e alcançar quase 3 metros de altura sobre suas patas traseiras. São perfeitamente adaptados para a vida no Ártico, com uma grossa camada de gordura, pelagem densa e patas enormes que funcionam como raquetes de neve no gelo. Em seu mundo gelado, ocupam o topo da cadeia alimentar. Sua presa preferida é a foca anelada, que caçam esperando com uma paciência surpreendente junto aos buracos de respiração no gelo, às vezes por horas, antes de atacar com velocidade explosiva. Mas quando as focas escasseiam
os ursos polares, comerão praticamente qualquer coisa que encontrarem, e infelizmente isso inclui humanos. O que distingue o urso polar de todas as outras espécies de ursos é que ele é o único que caça ativamente humanos como fonte de alimento. Ursos pardos e ursos negros atacam pessoas, mas esses ataques são quase sempre defensivos, desencadeados por encontros inesperados, proteção de filhotes ou defesa de comida. O urso polar é diferente. Quando um urso polar se aproxima de um acampamento ou assentamento humano, geralmente o faz porque está com fome e vê as pessoas ali como uma possível refeição. Esse comportamento predatório foi documentado repetidamente em todo o Ártico e torna os encontros com ursos polares fundamentalmente mais perigosos do que com qualquer outra espécie de urso. Se um urso pardo avança em sua direção, fingir-se de morto às vezes pode convencê-lo de que você não é mais uma ameaça. Com um urso polar que está te caçando ficar imóvel, não vai te salvar. Pelo contrário, só facilita o trabalho dele. Felizmente, os ataques fatais são raros, principalmente porque muito poucas pessoas vivem nas remotas regiões árticas onde esses ursos são encontrados. Mas quando os ataques ocorrem, costumam ser fatais, e a natureza predatória dos ataques os torna particularmente aterrorizantes. Em 2011, um urso polar atacou um grupo de jovens em uma expedição de acampamento em Svalbard, na Noruega, matando uma pessoa e ferindo outras 4 antes de ser abatido. O urso havia estado espreitando o acampamento por algum tempo antes do ataque, e seu comportamento era consistente com uma abordagem predatória e não defensiva. No território canadense de Nunavut, onde comunidades indígenas vivem ao lado de ursos polares há milhares de anos, existe uma profunda compreensão cultural do perigo que esses animais representam. Os moradores locais sabem que nunca devem deixar comida do lado de fora, nunca se aproximar de um urso polar e nunca supor que um urso caminhando em sua direção está apenas curioso. A mudança climática está piorando a situação. À medida que o gelo marinho do Ártico continua diminuindo, os ursos polares passam mais tempo em terra onde têm menos acesso às focas. Ursos famintos estão cada vez mais vagando por assentamentos humanos em busca de comida, e o número de encontros entre humanos e ursos tem aumentado nas últimas décadas. Na cidade russa de Belushia Guba, dezenas de ursos polares invadiram a cidade em 2019, vasculhando o lixo, entrando em prédios de apartamentos e aterrorizando os moradores. Nenhum dos encontros foi fatal, mas o incidente ilustrou uma tendência crescente que provavelmente continuará à medida que o clima continua aquecendo. Por todas essas razões, o urso polar entra em nossa lista na posição 5. A seguir, nos dirigimos aos trópicos do Sudeste Asiático e norte da Austrália. O crocodilo de água salgada é o maior réptil vivo do planeta, capaz de superar 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada métrica. E é um dos poucos animais no mundo que caça humanos de forma ativa e deliberada, sempre que tem a oportunidade. Ao contrário de outros predadores, nesta lista que só recorrem a caçar humanos, em circunstâncias específicas, o crocodilo de água salgada não precisa de nenhuma razão especial. Para um grande crocodilo de água salgada, um humano parado em um rio ou caminhando pela margem é simplesmente outro animal de tamanho adequado para comer. Não há desespero envolvido, nenhuma lesão que o forçou a mudar de presa. Para esse animal, um ser humano não é diferente de qualquer outra presa. São encontrados em uma vasta área desde o leste da Índia pelo Sudeste Asiático, norte da Austrália e até as ilhas do Pacífico Ocidental. E em toda essa região reivindicam centenas de vidas a cada ano. O número exato é difícil de determinar porque muitos ataques ocorrem em áreas remotas, onde os incidentes não são relatados, mas estima-se que crocodilos de água salgada matem entre 300 e 1.000 pessoas anualmente. Na ilha de Banca, na Indonésia, a mineração de estanho destruiu grande parte do habitat natural dos crocodilos, empurrando-os para lagos de mineração, onde emboscam trabalhadores locais. Desde 2016, cerca de 40 pessoas perderam a vida em ataques de crocodilos, nessa única ilha.
Nas Ilhas Salomão, em Timor-Leste, e em Papua Nova Guiné, os ataques são ocorrência regular, e em algumas comunidades as pessoas vivem em constante medo da água. Na Austrália, os ataques fatais são mais raros, graças a campanhas agressivas de educação pública, sinais de aviso e regulamentos rígidos sobre nadar em habitat de crocodilos. Mas ainda acontecem. Um dos incidentes mais conhecidos ocorreu em 1985, quando uma modelo chamada Ginger Meadows foi morta por um crocodilo de água salgada, enquanto esperava em águas rasas em uma praia no norte de Queensland. Apesar dos avisos dos moradores locais, ela entrou na água e foi capturada quase imediatamente. O ataque destacou o quão rápidos e eficientes são esses predadores e reforçou a mensagem de que no norte da Austrália a mentalidade é clara. Qualquer massa de água deve ser considerada perigosa até que se prove o contrário. O que torna os crocodilos de água salgada tão eficazes como caçadores é sua estratégia de emboscada. Ficam imóveis na beira da água, invisíveis abaixo da superfície, com apenas os olhos e narinas expostos, esperando que a presa entre em seu raio de ataque. Podem permanecer nessa posição por horas sem se mover, e sua pele escura e áspera os torna praticamente indistinguíveis de um tronco submerso ou uma mancha de lama. O ataque, quando chega, é explosivo e quase impossível de sobreviver. Eles se lançam para a frente com uma velocidade que parece impossível para um animal de seu tamanho, agarram sua vítima em mandíbulas capazes de exercer várias toneladas de força de mordida e a arrastam para achar água em fração de segundo. Uma vez na água com um grande crocodilo de água salgada, o resultado é quase sempre fatal, pois seu giro da morte e força bruta tornam a fuga praticamente impossível. Há casos documentados de crocodilos de água salgada aprendendo as rotinas de pessoas que visitam regularmente o mesmo ponto em uma margem de rio e então se posicionando exatamente naquele ponto esperando. Esse nível de inteligência predatória os torna um dos animais mais perigosos que um humano pode encontrar. Tudo isso torna o crocodilo de água salgada o número 4 em nossa contagem regressiva. Permanecemos no continente africano para a próxima entrada, mas mudamos nossa atenção para as savanas e margens dos rios da África subsaariana. O leão é o único grande felino que vive em grandes grupos sociais, e essa estrutura social o tornou um dos predadores mais eficazes do continente africano. Também o tornou um dos animais mais perigosos para os humanos ao longo da história, porque um bando de leões que aprendeu a caçar pessoas pode devastar uma região inteira. Os leões geralmente desconfiam dos humanos hoje em dia e, na maioria das partes da África, evitam aldeias e assentamentos. Mas ao longo da história, e em alguns lugares ainda hoje, certos indivíduos e bandos desenvolveram um gosto pela carne humana e os episódios de comedores de homens resultantes tornaram-se algumas das histórias de predadores mais famosas já contadas. A história mais icônica envolve os comedores de homens de Tsavo, dois leões machos sem juba que aterrorizaram um projeto de construção ferroviária no Quênia em 1898. Durante um período de aproximadamente 9 meses, esses dois leões mataram e consumiram uma estimativa de 35 trabalhadores, embora alguns relatos coloquem o número significativamente mais alto. Os ataques paralisaram completamente a construção da ferrovia Uganda-Quênia, pois os trabalhadores apavorados se recusavam a continuar até que os leões fossem eliminados. Os leões pareciam atacar os acampamentos dos trabalhadores com precisão calculada, arrastando homens de suas tendas à noite e levando-os para a escuridão. Apesar das elaboradas medidas defensivas, incluindo cercas de espinhos e fogueiras, os leões continuaram seus ataques com uma inteligência e persistência que desconcertou todos os envolvidos. O engenheiro-chefe do Projeto Coronel, John Henry Patterson, finalmente atirou em ambos os leões após meses de tentativas frustradas, e seus corpos empalhados ainda estão em exibição no Museu Field de História Natural em Chicago. Mas os leões de Tsavo estavam longe de ser os únicos leões comedores de homens na história. Na Tanzânia,
Os ataques de leões a humanos continuam sendo um problema grave, com uma estimativa de 200 a 300 pessoas mortas por leões em todo o país, entre 1900 e 2005. Um indivíduo particularmente notório, conhecido como o Comedor de Homens de Mfulwe, matou 6 pessoas na Zâmbia em 1991 antes de ser abatido por um guia de safari. O que tornou esse leão particularmente perturbador foi seu comportamento após um dos ataques. Foi avistado caminhando pela aldeia carregando uma sacola de roupa pertencente a uma de suas vítimas, como se estivesse desfilando um troféu pelas ruas. Esse detalhe sinistro tornou o Comedor de Homens de Mfulwe um dos predadores individuais mais comentados da história africana moderna. E o leão está agora em exibição no Museu Field em Chicago, ao lado dos Comedores de Homens de Tsavo. Na região de Njombe, na Tanzânia, um bando de leões matou uma estimativa de 1.500 pessoas, entre 1932 e 1947, tornando-o o pior episódio de comedores de homens envolvendo leões já registrado, embora alguns historiadores tenham questionado a precisão desse número e sugerem que o número real pode ter sido inflado por relatos da era colonial. Mesmo que o número real fosse significativamente menor, ainda representaria um dos ataques de predadores mais devastadores da história humana. O que frequentemente desencadeia o comportamento comedor de homens nos leões é semelhante ao que o desencadeia nos leopardos. Uma lesão ou condição que impede o leão de caçar sua presa normal. Dentes quebrados, espinhos de porco-espinho e doenças que reduzem sua força podem empurrar os leões para presas mais fáceis. E na África rural, os humanos estão entre os alvos mais fáceis disponíveis. O histórico do leão o posiciona firmemente no terceiro lugar. Ficamos na África, mas nos movemos para os rios e lagos do continente. O crocodilo do Nilo é o segundo maior réptil vivo depois do crocodilo de água salgada e em toda a África subsaariana é o animal que mais vidas humanas ceifa. Esses massivos predadores podem alcançar comprimentos de mais de 6 metros e pesos de mais de 1 tonelada métrica e habitam praticamente todos os principais sistemas fluviais, lagos e zonas úmidas do continente. Em muitas partes da África rural, as pessoas não têm escolha senão usar rios e lagos para água potável, banho, lavagem de roupa e pesca, o que as coloca em contato direto com crocodilos do Nilo diariamente. O resultado é uma estimativa de 300 a 500 mortes humanas por ano, embora o número real seja quase certamente maior, pois muitos ataques em áreas remotas não são relatados nem registrados. É impossível falar do crocodilo do Nilo sem mencionar Gustavo, um indivíduo massivo que se tornou um dos animais comedores de homens mais notórios da história moderna. Gustavo foi identificado pela primeira vez por um herpetologista francês chamado Patrice Fay, no final dos anos 90 no rio Rusizi e no lago Tanganica em Burundi. Rumores afirmavam que ele havia matado até 300 pessoas, embora uma estimativa mais realista coloque o número em torno de 60. Mesmo com 60 vítimas confirmadas, isso o tornaria um dos predadores individuais mais letais de qualquer espécie na história registrada. Gustavo tinha mais de 6 metros de comprimento e estava coberto de cicatrizes, incluindo marcas de balas e uma mancha escura na cabeça, que pode ter sido um ferimento de uma tentativa militar fracassada de matá-lo. Várias missões de captura e eliminação foram lançadas contra Gustavo, mas ele escapou de todas e cada uma delas desaparecendo nas profundezas do lago Tanganica cada vez. Se Gustavo ainda está vivo hoje, é desconhecido, mas seu legado como o crocodilo mais temido da África perdura. O que torna os crocodilos do Nilo tão eficazes na caça de humanos é a mesma estratégia de emboscada usada por seus primos de água salgada. Espreitam abaixo da superfície, perto de áreas onde as pessoas acessam regularmente a água, e atacam com uma velocidade e força que dá às suas vítimas praticamente nenhuma chance de escapar. Uma vez que uma pessoa foi agarrada, o crocodilo a arrasta para baixo da água e realiza o giro da morte, girando todo o seu corpo para desorientar a vítima
e impedi-la de lutar. Mesmo pessoas que conseguem resistir ao aperto inicial, o que é extremamente raro, muitas vezes são arrastadas de volta para baixo, antes de conseguir chegar à margem. Em algumas comunidades ao longo dos rios africanos, o medo de ataques de crocodilos é tão generalizado que molda todos os aspectos da vida diária. As pessoas desenvolvem sistemas elaborados para acessar a água com segurança, com algumas comunidades postando vigias enquanto outros coletam água, e as crianças são ensinadas desde muito cedo a nunca se aproximar sozinhas da beira da água. As mulheres que lavam roupa e coletam água dos rios estão entre as vítimas mais frequentes, assim como os pescadores que entram em águas rasas para colocar e verificar suas redes. Em algumas regiões, os ataques de crocodilos são tão comuns que mal aparecem nas notícias locais. E as famílias que perderam membros para esses répteis, muitas vezes, veem isso como um fato inevitável da vida. Apesar desses ataques, os crocodilos do Nilo são, na verdade, uma parte vital dos ecossistemas de água doce africanos, e os esforços para gerenciar o conflito entre humanos e crocodilos tornaram-se uma parte importante do trabalho de conservação em todo o continente. Mas para os milhões de africanos que dependem de rios e lagos para sua sobrevivência, esses animais continuam sendo uma ameaça constante e inevitável. O crocodilo do Nilo garante sem dúvida o segundo lugar. E para a nossa sessão final, nos dirigimos ao subcontinente indiano e ao sudeste asiático para enfrentar o comedor de homens felino mais letal da história. O tigre é o maior de todos os grandes felinos, com alguns machos alcançando pesos de mais de 300 quilogramas, e tem sido responsável por mais mortes humanas do que qualquer outra espécie de felino selvagem na história registrada. Estima-se que os tigres mataram aproximadamente 373 mil pessoas somente na Índia, entre 1800 e 2009, um número que é quase impossível de compreender. Durante a era colonial britânica na Índia, os ataques de tigres a humanos eram tão comuns que a administração britânica empregava caçadores profissionais para rastrear e matar indivíduos comedores de homens, e alguns desses caçadores tornaram-se figuras lendárias por direito próprio. Jim Corbett, que mencionamos anteriormente neste vídeo, foi chamado repetidamente por aldeões desesperados para lidar com tigres comedores de homens que aterrorizavam suas comunidades, e seus relatos sobre o rastreamento desses animais pela floresta densa se leem como algumas das histórias de aventura mais emocionantes já escritas. O comedor de homens individual mais prolífico da história foi a tigresa de Champawat, uma tigresa de Bengala, que matou uma estimativa de 436 pessoas no Nepal e na região de Kumaon, no norte da Índia, no final dos anos 1800 e início dos 1900. Quando Corbett finalmente a rastreou e atirou nela em 1907, descobriu que ambos os caninos superiores haviam sido quebrados provavelmente por um ferimento de bala anterior. Essa lesão tornara impossível para ela caçar suas presas normais de veados e javalis, e ela havia se voltado para o único animal lento e acessível o suficiente para ela capturar os humanos. A cruel ironia é que foi um caçador que a transformou no que ela se tornou ao atirar nela e deixá-la ferida anos antes. Hoje, os ataques de tigres a humanos ainda ocorrem, embora os números sejam muito menores do que historicamente, principalmente porque há muito menos tigres. Existem apenas uma estimativa de 4.500 tigres selvagens, restantes em toda a sua área de distribuição, o que é uma fração da população que já vagou pela Ásia. Mas em certas áreas os ataques continuam sendo um problema grave e contínuo. Os Sundarbans, uma vasta floresta de manguezais que se estende pela fronteira entre a Índia e Bangladesh, é o lugar mais perigoso do mundo para ataques de tigres. Cerca de 1/3 de todos os ataques de tigres a humanos ocorre nessa região, e os tigres aqui desenvolveram uma reputação de serem particularmente agressivos e ousados. Pescadores locais e coletores de mel, que entram nos manguezais para ganhar a vida, são os mais vulneráveis, e apesar de várias medidas dissuasivas, os ataques continuam ceifando dezenas de vidas a cada ano. Uma das medidas dissuasivas que foi tentada
é usar máscaras na parte de trás da cabeça, baseando-se na teoria de que os tigres preferem emboscar por trás e não atacarão se acharem que estão sendo observados. Isso funcionou por um curto período, mas os tigres eventualmente pareceram descobrir o truque e começaram a atacar de qualquer forma. Bonecos humanos eletrificados também foram colocados na floresta, que dão um choque doloroso quando um tigre os morde ou arranha. E esses mostraram algum sucesso em condicionar tigres individuais a associar humanos a uma experiência desagradável. Mas em uma vasta floresta de manguezais, que se estende por mais de 10.000 km², essas medidas só podem fazer tanto. Os tigres dos Sundarbans são incomuns porque parecem caçar humanos, não apenas como último recurso, mas como parte de sua dieta regular. As razões para isso são debatidas, mas alguns pesquisadores acreditam que a água salobra dos manguezais torna os tigres mais agressivos, enquanto outros sugerem que a enorme densidade de atividade humana na área simplesmente ensinou aos tigres que os humanos são uma fonte de alimento confiável. No resto da Índia, os ataques de tigres tendem a seguir um padrão diferente. A maioria dos incidentes de comedores de homens envolve tigres que são velhos feridos ou foram deslocados de seu território por rivais mais jovens. Esses animais não conseguem caçar sua presa normal de forma eficaz e recorrem aos humanos por desespero em vez de preferência. O governo indiano e organizações de vida selvagem desenvolveram protocolos para lidar com tigres comedores de homens, que geralmente envolvem tentar capturar o animal primeiro e só recorrer a atirar nele se a captura falhar. Mas essas decisões são sempre controversas, pois cada tigre representa uma fração significativa da população selvagem, e matar um comedor de homens pode parecer escolher entre vidas humanas e a sobrevivência de uma espécie em perigo crítico. Em 2018, a caça e morte de uma tigresa comedora de homens conhecida como Avni, em Maharashtra, gerou um debate nacional na Índia sobre como os tigres comedores de homens devem ser tratados com ativistas de direitos animais, condenando a decisão, e comunidades locais argumentando que era necessário para proteger suas vidas. É um dilema moral que não tem resposta fácil, e é um que se tornará mais comum à medida que as populações humanas continuem se expandindo para o habitat do tigre. O longo e devastador histórico do tigre de caçar humanos, combinado com os ataques contínuos nos Sundarbans e em toda a sua área de distribuição, significa que ele facilmente ocupa o primeiro lugar. Nenhum outro grande felino, e provavelmente nenhum outro predador terrestre, reivindicou tantas vidas humanas ao longo da história, e o fato de que continuam fazendo isso hoje, apesar de seus números cada vez menores, é um testemunho de quão formidáveis esses animais realmente são. É claro que há alguns outros predadores que poderiam ter entrado nesta lista, e tenho certeza de que alguns de vocês terão opiniões diferentes sobre os rankings. Se tiver algum pensamento ou sugestão, fique à vontade para me informar abaixo. Mas por ora, obrigado por assistir e até a próxima.